Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu desejo vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para ministrar a lição da nossa escola bíblica dominical, visto que estamos ainda vivendo um momento de quarentena e estamos impossibilitados de estar comparecendo ao templo, né? Mas entendendo a necessidade, irmãos, de a gente aprender as lições da nossa escola bíblica dominical, que carinhosamente são preparadas para nós a cada trimestre, nós estamos aqui para iniciar, irmãos, o segundo trimestre deste ano de 2020. Graças a Deus pela nossa CPAD, pelas lições maravilhosas que tem nos proporcionado em cada um dos 4 trimestres que nós temos no ano. E hoje nós estaremos iniciando esta lição, a lição que tem aqui como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta é a lição que nós estaremos estudando durante este trimestre e ela está baseada, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estaremos durante esse trimestre composto de 13 lições estudando esta carta que muito tem a nos ensinar. A lição de hoje, irmãos, a nossa primeira lição, vai ser exibida no slide. O tema da lição, primeiro slide, é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tá certo? Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É importante, irmãos, nós aqui fazer menção ao comentarista deste trimestre, pastor Douglas Baptista, ele que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, mas também no seu currículo ele tem aqui formação teológica, doutor em teologia e licenciado em filosofia. Este é o currículo do nosso comentarista deste trimestre. E nós estaremos, irmãos, com a graça e a misericórdia do Senhor, estudando com os irmãos, a lição de número 1, que é uma lição introdutória, Esta lição é uma lição introdutória, onde vai aqui falar da carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Temos alguns objetivos nesta lição, e dentre eles, o primeiro objetivo é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro é explicar o propósito da escrita e mensagem contida na epístola. Então, queridos, nós hoje estaremos estudando a lição de número 1. E na sequência, irmãos, estaremos estudando as demais lições. Estaremos aqui em Elisa Maria, se utilizando dos professores para cada um estar aí ensinando uma das lições em todos os domingos pela manhã. Então, os domingos pela manhã, os irmãos estarão tendo este conteúdo, por intermédio desta gravação que estamos fazendo. Os irmãos terão acesso às lições da escola dominical, isto no caso dos adultos, visto que as crianças e adolescentes estarão também recebendo ensino, porém os professores adotaram um outro sistema, estão aí utilizando aplicativos para salas virtuais a fim de ensinarem os seus alunos. Mas, queridos, dando início à lição de hoje, nós estaremos aqui fazendo menção, irmãos, de algumas coisas nas quais nós queremos pedir a atenção dos irmãos
Esta carta, irmãos, carta de Paulo aos Efésios, ela foi necessária, visto que Paulo, ele toma conhecimento de como estão estes irmãos na igreja de Éfeso. E Paulo, embora foi uma das igrejas onde ele permaneceu um bom espaço de tempo, porque Paulo, ele é o fundador da igreja de Éfeso, e isto nós vamos ver aqui que aconteceu na sua terceira viagem missionária. Mas Paulo, ele vê a necessidade de escrever esta carta àqueles irmãos com o objetivo de fazê-los tomar conhecimento de assuntos doutrinários, né? O interesse de Paulo ao escrever esta carta, ele é um interesse pedagógico, mas também pastoral. E Paulo, irmãos, como todos nós sabemos, ele, como pastor, ele não hesitava em transmitir o ensino, o conhecimento, tá certo? Em instruir as suas ovelhas. E Paulo fez isto porque, embora esta igreja, irmãos, era uma igreja muito abençoada, esta igreja, ela tinha também, assim como todas as igrejas, né? Tinha ali as suas necessidades. E a gente, quando para estudar a epístola de Paulo aos Efésios, nós vamos ver, irmãos, que esta carta, né, ela tinha um objetivo de trazer ao conhecimento daqueles irmãos, né, as riquezas da glória de Deus. Na verdade, o tema desta carta, segundo os estudiosos, é as riquezas do cristão em Cristo. As riquezas do cristão em Cristo, porque em Cristo nós fomos enriquecidos, né? O homem sem Cristo, ele está empobrecido no sentido espiritual, mas em Cristo nós fomos enriquecidos. E estudando esta carta, irmãos, nós vemos que Paulo vê aqueles irmãos da igreja de Éfeso, né? Irmãos abençoados que nós podemos aqui fazer uma analogia, uma comparação, né? Nós tendo a oportunidade de navegar num grande oceano, né? Tendo a nossa disposição, tendo livre acesso ao grande oceano. Os irmãos da igreja de Éfeso, eles estavam vivendo à margem deste oceano, né? Então veja, irmãos, havia muito para explorar, havia muito para viver, havia muito para desfrutar, mas, quem sabe pela falta do conhecimento ou pela falta da profundidade no conhecimento, aqueles irmãos ainda estavam vivendo às margens deste oceano. E Paulo, ao escrever esta carta, ele tem como objetivo fazer com que estes irmãos adentrassem nesse grande oceano das riquezas de Deus. Porque quando nós, irmãos, falamos de riquezas em Cristo, quando nós falamos que o cristão, né, ele agora é alvo das riquezas em Cristo. Quando a gente fala de riqueza, na maioria das vezes as pessoas pensam que é a riqueza material, né? É a riqueza proveniente do dinheiro, das posses, das herdades. E na verdade, as riquezas aqui mencionadas na carta aos Efésios, nós poderíamos destacar aqui, nesta introdução, pelo menos 4 riquezas mencionadas por Paulo nesta carta. E eu gostaria de já mencionar a primeira riqueza, que é a graça de Deus, né? A graça de Deus em nossa vida nos enriqueceu. Então, nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo de número 1, e versículo de número 7, diz assim:
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja, irmãos, Paulo apresenta aqui a riqueza da graça de Deus. E essa é a primeira riqueza que eu gostaria de destacar, que estes irmãos da igreja de Éfeso, mas também nós, hoje, temos acesso. Glória a Deus por isso, porque nós, outrora, vivíamos desgraçados. O que significa esta palavra? Sem graça, desprovido da graça de Deus. Mas, em Cristo, nós hoje desfrutamos das riquezas da graça de Deus. E Paulo fala disso aqui no capítulo 1, e versículo de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, do favor imerecido de Deus. Glória ao nome do Senhor por isso. Esta é a primeira. Mas a segunda que nós poderíamos destacar seria a riqueza da glória de Deus. A riqueza da glória de Deus, mencionada por Paulo no capítulo de número 1, e versículo de número 18 da carta aos Efésios, diz aqui: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Riqueza da glória. Tá certo, queridos? Então, veja, irmãos, nós que outrora estávamos destituídos da glória de Deus, hoje nós temos acesso a esta glória. Jesus nos enriqueceu com a sua glória. E glória é o nome dele por isso, tá certo? Que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Cristo, hoje, nós conseguimos viver, sentir e usufruir desta glória. E só quem, irmãos, na verdade, usufrui e desfruta e tem a oportunidade de sentir esta glória, sabe, irmãos, o quanto é importante. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então veja, irmãos, está aqui destacada a segunda riqueza que Paulo faz menção nesta carta aos Efésios. Ainda poderíamos, falando da glória, poderíamos ler ainda capítulo 3, e versículo de número 16, Paulo diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Olha que bênção, irmãos, desfrutar desta riqueza da glória de Deus. E quando o crente, ele desfruta desta riqueza, ele vive esta riqueza, ele passa agora a ser fortalecido com poder. E este poder não é outro senão o poder do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Todos nós, queridos, em Cristo, temos acesso a viver e desfrutar das riquezas da glória de Deus. Nós, seres humanos, falhos, sujeitos às paixões desta vida, mas o Senhor Jesus depositou em nós esta riqueza, a riqueza da glória de Deus, onde temos acesso por intermédio do Espírito Santo do Senhor, trabalhando no nosso homem interior. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. Eu estou falando da segunda riqueza. Poderíamos destacar a terceira riqueza, irmãos, que Paulo, ele tem como propósito fazer os irmãos da igreja de Éfeso tomar conhecimento. E essa está registrada no capítulo 3,
e versículo de número 8. Capítulo 3 e versículo de número 8. Aqui diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Riquezas de Cristo. Esta é, irmãos, a terceira riqueza que nós desfrutamos. E aqui Paulo, ele fala sobre as insondáveis. Aquilo que não subiu ao coração do homem. Aquilo que os olhos não viu. Não existe na terra, irmãos, nada a se comparar com as riquezas que os servos do Senhor, eles desfrutam em Cristo. As riquezas de Cristo são muito mais valiosas do que o ouro. Primeiro, irmãos, que nós podemos destacar é que Pedro, ele diz que não foi com prata, não foi com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que recebemos por tradição dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, querido. Veja, o sangue de Jesus muito mais valioso do que a prata, do que o ouro, do que pedras preciosas. Então, em Cristo, irmãos, nós temos muitas riquezas. E, quem sabe, permita-me abrir um parênteses, nós, assim como os irmãos da igreja de Éfeso, embora tendo tudo isso à nossa disposição, ainda estamos vivendo às margens deste oceano. Mas eu creio que esta lição, ela nos trará um grande despertamento espiritual, para que eu e você tomamos posse desta riqueza. E esta riqueza nós temos em Cristo. Em Cristo nós temos a graça, em Cristo nós temos glória, em Cristo nós temos as riquezas que existem em Cristo. Mas, para finalizar esta introdução, poderíamos destacar a quarta riqueza que Paulo apresenta aos irmãos da igreja de Éfeso. E esta riqueza é a riqueza da misericórdia. Efésios capítulo 2 e versículo de número 4, nós vamos ler, capítulo 2 e versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que nos possibilitou, irmãos, esta tão grande salvação? O que nos possibilitou desfrutarmos desta graça que nós já apresentamos aos irmãos? O que fez com que Cristo viesse ao mundo e sofresse no meu e no teu lugar? Tudo isso, querido, foi precedido pela grande misericórdia do nosso Deus. E aqui diz, Paulo apresenta a Deus sendo rico em misericórdia. Então, queridos, nós podemos desfrutar de todas estas riquezas apresentadas por Paulo à igreja de Éfeso. Nós temos que atribuir isto à misericórdia de Deus, que faz parte das riquezas que eu e você desfrutamos, assim como a igreja de Éfeso também desfrutava. E Paulo tem por necessidade escrever a eles para que eles tomassem conhecimento disso, tá certo? Quem sabe, durante os 3 anos que Paulo esteve com esta igreja, ele não teve tempo de destacar todas estas doutrinas, mas ele a escreveu por intermédio de carta, fazendo-a chegar ao conhecimento daqueles irmãos, com o objetivo de instruí-los
a fim de que esses irmãos pudessem viver a plenitude do Evangelho, viver e desfrutar das riquezas que Deus havia preparado para os seus servos em Cristo Jesus. Muito bem, queridos, ficou aqui esta introdução, ainda falando da introdução agora da nossa revista, aqui fala dos propósitos, né? Nesta epístola, nós vamos ver o propósito eterno de Deus para a igreja, revelado por meio de Cristo. Então, estes propósitos, irmãos, todos eles, né, feitos no céu, eles vieram à tona, ou vieram a ser revelados a nós, por intermédio de Cristo Jesus. Propósitos maravilhosos, como nós acabamos de apresentar alguns deles aos amados irmãos. Mas esta epístola, irmãos, com certeza deve nos levar, né, a meditação nesta carta, nesta epístola, ao estudarmos essas 13 lições, né, eu tenho certeza que vai nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Adorar a Deus e também aperfeiçoar a nossa vida cristã. Eu acredito, irmãos, piamente, que estudando essas lições minuciosamente, haverá um grande despertamento em nós para adorarmos a Deus e também aperfeiçoar a nossa vida cristã. Até porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, e eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, Paulo, ele nos deixa aqui uma lição, né? Uma lição de vida que ele mesmo havia aplicado em sua vida, mas que para nós também é muito importante seguir estes conselhos de Paulo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 12. Olha o que ele diz aqui até o versículo 14. Não que eu já tenha recebido, em algumas traduções está escrito alcançado, né? Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, Paulo nos deixa aqui um exemplo de como nós devemos viver, de como nós devemos buscar o aperfeiçoamento, tá certo? Porque a vereda do justo também é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nisso nós vemos que Paulo ele não se conformava. É tanto que Paulo, irmãos, era um grande estudioso da palavra de Deus. E isto o possibilitou ser usado sobremaneira, como foi para escrever diversas cartas, para fundar diversas igrejas. Paulo tinha uma capacidade, irmãos, muito grande, uma capacidade intelectual, mas também uma capacidade espiritual dada por Deus, até porque no que tange ao Evangelho, à igreja, ele vai em várias cartas destacar a espiritualidade dos seus escritos, e ele, na tão famosa leitura das ceias que nós lemos, ele chega a dizer que aquilo que ele recebeu do Senhor foi o que ele também nos ensinou. Então veja, irmãos, Paulo tinha o Senhor como seu professor diário, e Paulo recebia as revelações, recebia, né, a inspiração do Espírito Santo para escrever os seus escritos, para pregar o Evangelho, para ensinar nas sinagogas e para ser um vaso nas mãos do Senhor. E isto, ele nesse texto que nós lemos, capítulo 3, versículo de número 12 a seguir, ele diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição,
Mas uma coisa eu faço, tá certo? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então, Paulo, irmãos, ao contrário de muitos de nós, né, que às vezes faz um curso teológico e já acha que é teólogo, já acha que é doutor. Paulo não era assim, irmãos. Paulo, ele era um grande estudioso e Paulo vivia em constante crescimento espiritual. E cada um de nós precisamos tomar este exemplo, irmãos. Tá certo? Até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, tá certo? De sabedoria, de conhecimento. Então, eu espero, irmãos, que nós, ao estudarmos este assunto, possamos de fato ser levados à verdadeira adoração ao Senhor e também o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, que nós possamos melhorar. Existe um ditado lá fora que diz que se melhorar estraga. Aqui dentro nós dizemos que se melhorar, melhora, tá certo? Nós precisamos melhorar em nome de Jesus. O primeiro tópico fala aqui da autoria, vou ser um pouco breve, até porque são mais informações, né? Nesse primeiro tópico fala da autoria e Paulo, irmãos, ele é apresentado aqui já na introdução dessa epístola, né? Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, a parte A, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Permita-me, irmãos, antes de entrar aqui no primeiro tópico, até para nós nos sintonizarmos, geralmente nós fazemos isto quando estamos juntos, né? Mas é importante que seja feito também a leitura do nosso textuário, a nossa verdade prática e também a leitura bíblica em classe. O textuário da nossa lição diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja em Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está pautada na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também Atos, capítulo 19, do 1 ao 7. Eu vou ler rapidamente para os irmãos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 a seguir, diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Está aqui a leitura bíblica em classe, para que nós possamos nos sintonizar. Agora, entrando, irmãos, no primeiro tópico, como eu estava dizendo, fala aqui sobre a autoria, e o autor dessa epístola é o próprio apóstolo Paulo, e é importante, irmãos, nós destacarmos aqui que Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Não é qualquer apóstolo. Ele faz salientar que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Isto porque, irmãos, embora Paulo não era um dos 12
apóstolos de Jesus que foram chamados e escolhidos por Jesus durante o seu ministério, mas o próprio Jesus se depara com Paulo, como todos nós sabemos, no caminho de Damasco e também o chama, tá certo? Para esta grande obra e concede a ele o apostolado. Paulo, ele se destacou e podemos dizer que foi um dos maiores apóstolos de Jesus. É por isso que na sua saudação, não somente na carta aos Efésios, mas em outras cartas, nós vamos ver Paulo, ele fazendo menção sobre o seu apostolado, sendo ele recebido de Jesus Cristo. Muito bem, os irmãos sabem que Paulo, ele tinha, antes de ser chamado de Paulo, ele era conhecido como Saulo, né? Nome hebraico, mas que também, posteriormente, foi apresentado como Paulo, né? Nós vamos ver Saulo de Tarso aparecendo na Bíblia Sagrada, no capítulo 9 da carta, ou seja, de Atos dos Apóstolos, mas já vemos fazendo menção do seu nome de Paulo em Atos capítulo 13 e versículo 9 a seguir. Dali para frente nós vamos ver Paulo, né, sendo apresentado constantemente, não mais como Saulo, e sim como Paulo, o apóstolo Paulo, que no hebraico significa solicitado. Eu entendo, irmãos, que tem tudo a ver com a chamada de Deus na vida de Paulo, né? Paulo, ele foi solicitado para uma grande obra. Não há dúvida quanto ao chamado do apóstolo Paulo. Aqui faz menção, irmãos, que talvez o nome de Saulo seja provavelmente uma homenagem a Saul, né? Visto que Paulo ele era da linhagem de Saul, né? Que foi o primeiro rei de Israel e Paulo pertencia à mesma tribo, né? A tribo de Benjamim. É importante nós lermos esse versículo, irmãos, onde Paulo fala das suas origens, né? Ele fala do zelo que ele tinha antes de se converter ao Evangelho. Na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, e versículo 5, ele diz aqui: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Não era qualquer um, irmãos, era fariseu. Quanto ao zelo, olha só, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, irmãos, o relato que Paulo dá dele mesmo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, falando aqui das suas origens, revelando a sua descendência, né? Então, fica aqui como efeito de orientação para os irmãos sobre as origens de Paulo. Falando aqui do segundo tópico, né, a assinatura apostólica. Como eu já disse aos irmãos, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. E ele também, nestas cartas, ele reivindica a sua autoridade apostólica e deixa ressaltado que o seu apostolado não foi pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Eu anotei aqui alguns versículos, irmãos. Vamos ler aqui com os irmãos. O chamado de Paulo, primeiro, foi um chamado pelo Espírito Santo, né? E isso nós podemos ler no livro de Atos, capítulo de número 13, e versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, e versículos de número 1. A palavra do Senhor, ela diz assim, Atos capítulo 13, versículo de número 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor,
e jejuando, disse o Espírito Santo. Veja, irmãos, que não foi qualquer um que disse, foi o Espírito Santo. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, queridos, veja a chamada de Paulo para a obra missionária, sendo aqui destacada em Atos capítulo 13, versículos de número 1 ao 3. E este chamado, irmãos, não foi um chamado do homem, mas foi o Espírito Santo que disse para separar a Barnabé e a Saulo para uma obra que o Espírito de Deus já tinha o chamado. Nós vamos ver também em Atos, capítulo de número 26, versículos de número 15 ao 18, nós vamos ver Paulo diante de Agripa, dando aqui um discurso, e nesse discurso, Paulo faz menção da sua chamada, e ele faz aqui menção justamente do momento em que Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Capítulo 26, versículo de número 15, a seguir diz assim: Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja, irmãos, esses dois versículos, poderíamos continuar lendo, mas para ganhar tempo, vamos ler o versículo 18. Veja aqui o propósito da chamada de Paulo: para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja aqui o propósito da chamada de Paulo, Paulo revelando isso a Agripa no seu discurso. Então, irmãos, não resta dúvida, tá certo, da assinatura apostólica de Paulo, e ele tinha toda a autoridade para isso, porque de fato a sua chamada não era uma chamada de homens, ou ele também não se ofereceu, como nós vemos muitos hoje fazendo, né? Se oferecendo para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa. Não foi o caso de Paulo. Paulo, ele foi chamado por Deus, confirmado pelo Espírito Santo e pelo ministério que reconheceu a chamada de Paulo. Então veja, irmãos, a importância de nós observarmos isso, porque quando o Senhor nos chama, irmãos, não é para ser. Quando Deus nos chama, é porque já é, tá certo? Quando Deus, ele permite o ministério reconhecer alguma função eclesiástica na nossa vida, é porque já é. O ministério, ele tão somente reconhece essa chamada na vida do homem de Deus. Muito bem, terceiro subtópico fala uma epístola da prisão. Os irmãos sabem que esta não é a única. Paulo aqui diz que essa epístola foi escrita no período em que Paulo encontrava-se preso em Roma, uma prisão domiciliar, todavia estava preso, né? Estava preso. Mas existe um versículo que eu fiz questão de anotá-lo aqui, irmãos, que está também registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Embora Paulo estava encarcerado, irmãos, e se fosse muitos de nós, até nos dias em que nós estamos vivendo, né? Não deixa de ser uma prisão. Muitos estão se sentindo aprisionados.
numa prisão domiciliar, sem poder sair de casa, né? E alguns podem querer se justificar dizendo que não tem o que fazer, que não dá o que fazer, não dá para fazer nada. Facilmente você encontra alguém murmurando, né? Paulo, ele não encarava dessa forma. Paulo via a prisão como uma oportunidade de ele, com calma, com paciência, com toda a concentração, escrever as suas cartas e endereçá-las às igrejas que ele tinha fundado em suas viagens missionárias. Mas no capítulo 2, e versículo de número 9, da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: pelo que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas, contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Então veja, irmãos, Paulo admitiu que ele estava preso sim, estava algemado, encarcerado, mas a palavra de Deus não está presa. É por isso, irmãos, que mesmo em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, você está tendo acesso à palavra de Deus. Não somente por intermédio das redes sociais, mas porque você tem um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa. E você pode, junto com a sua família, se utilizar de todo esse tempo vago que agora você tem. Quem sabe até reclamava dizendo que não tinha tempo, era uma correria, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. E hoje você tem tempo de sobra. Então se utilize desse tempo. Faça como Paulo. Paulo tinha ciência disso. Eu estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ela não está algemada. E Paulo fez com que esta prisão, né, fosse para ele uma oportunidade de escrever cartas às igrejas de Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemon. Nesta ocasião da prisão de Paulo, Paulo escreveu, pelo menos, irmãos, estas 4 cartas, que são conhecidas por nós como cartas ou epístolas da prisão, porque Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Muito bem, data aparece aqui, a data desta escrita, após realizar aqui as suas 3 viagens missionárias, em plantar igrejas na região mediterrânea, né? Paulo, ele esteve em prisão domiciliar, como nós já falamos, por cerca de 2 anos. E isso nós podemos ler em Atos capítulo 28, versículo 30. E aqui destaca-se o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, né? Então, essa aqui é a data mais provável da redação dessa epístola aos Efésios, né? E aqui diz que ela ocorreu por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo, tendo, irmãos, como portador desta carta um grande cooperador, um grande ajudador do ministério de Paulo, conhecido como Tíquico. Permita-me, irmãos, falar aqui um pouquinho sobre Tíquico, sobre esse grande cooperador. Um cooperador, irmãos, que quem sabe todos os pastores nos dias de hoje gostariam de tê-lo como um dos seus ajudadores, ou como ajudador do seu ministério. E sabe o que é lindo, irmãos? Quando Paulo faz menção de Tíquico, Paulo, ele salienta aqui as qualidades de Tíquico. Capítulo 6, e versículo de número 21 da carta aos Efésios, Paulo, ele chama Tíquico de amado irmão, ou irmão amado. Veja, irmãos, Tíquico, ele esteve por alguns anos com Paulo, cooperando com Paulo em suas viagens missionárias. Mas esse Tíquico, irmãos, era amado por Paulo por conta do seu caráter, por conta da sua postura, por conta da sua fidelidade ao Senhor, por conta da demonstração de uma sincera conversão.
Paulo o chama de irmão amado, mas existe uma outra característica de Tíquico, que é essa que eu gostaria de mencionar aqui aos irmãos. Ele diz aqui, fiel ministro do Senhor. Tíquico, fiel ministro do Senhor. Nós não vamos ver, irmãos, muitas menções, não vamos ver escritos de Tíquico, não vamos ver aqui, irmãos, muitas obras que Tíquico tenha feito. Mas Paulo apresenta aqui em Efésios capítulo 6, versículo 21, Tíquico como um fiel ministro do Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos, por que Paulo faz questão de apresentar Tíquico como um fiel ministro? Se nós pararmos, irmãos, para meditar na riqueza que Tíquico carregava na sua mochila, na sua bolsa, eu não sei, debaixo do braço, mas ter o privilégio de levar uma carta como essa, veja que no início eu falei que essa carta tinha como finalidade abrir os olhos dos irmãos para as riquezas de Cristo, para abrir a visão dos irmãos das riquezas que eles agora poderiam desfrutar em Cristo, e que por sinal nos alcançou. Então, irmãos, ser portador da carta aos Efésios era muito mais importante do que ser portador, irmãos, de toda a riqueza que nós podemos encontrar no mundo, porque Tíquico estava sendo portador de uma riqueza espiritual. Tíquico estava sendo portador, irmãos, de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, alguns querendo tomar o mérito para si, que é o que acontece, né? Muitos querendo puxar os méritos para si. Quem sabe no meio do caminho, Tíquico poderia pensar, opa, vou chegar lá em Efésios, ou aos irmãos de Éfeso, falando a eles que foi eu quem escrevi essa carta. Eu vou chegar lá em Éfeso, quem sabe, se exaltando por ser ele, né, o portador da carta. Mas não, irmãos, assim como ele recebeu de Paulo aquela carta, ele fielmente a transmitiu aos irmãos que estavam em Éfeso. Nós não vamos ver aqui, irmãos, esta carta sendo endereçada a pessoas específicas. Pelo que nós entendemos, é uma carta circular, é uma carta que por onde Tíquico passava, ele com certeza fazia menção nos cultos, quem sabe, em templos, em cultos domésticos, ou onde houvesse irmãos, e que nessa época, com certeza, irmãos, a cidade de Éfeso já estava tomada de cristãos, né? Porque é importante, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre o grande avivamento que aconteceu em Éfeso, nesta viagem missionária de Paulo, mas com certeza, nessa época, Éfeso já estava com uma população cristã muito expressiva. Mas em todo momento, Tíquico foi fiel em transmitir aquilo que Paulo havia escrito. Não tomou honra para si, não se exaltou de ser o portador daquela carta, mas fielmente ele percorreu as igrejas, percorreu, quem sabe, as residências, os lares, e compartilhou daquele escrito de Paulo. Como é importante, irmãos, termos companheiros, né? Fiéis ministros do Senhor, caminhando conosco. Homens que são, na verdade, ministros. Podem até não ter, irmãos, uma carteirinha de ministro, mas são verdadeiros ministros do Senhor, reconhecidos pela igreja, reconhecidos pelos pastores, a qual estão ajudando como ministros. E eu digo que aqui em Elisa Maria, irmãos, nós temos muitos ministros. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. É por isso, irmãos, que não temos receio nenhum de compartilhar as oportunidades, de compartilhar o tempo que nós temos para pregar, para ensinar e para delegar até outras responsabilidades, porque são homens de Deus, instruídos e chamados pelo Senhor, ministros do Senhor. E irmãos amados também, assim como Tíquico,
Fecha o parênteses, vamos a seguir. Segundo tópico, a cidade de Éfeso. Essa cidade, irmãos, né, comentarista, ele diz que foi uma cidade fundada por volta do ano 1050 a.C., né? Era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, a qual, né, ou seja, hoje é a atual Turquia. Então veja, irmãos, para aquela época, Éfeso era uma cidade importantíssima, até porque, irmãos, Éfeso era uma cidade litorânea, uma cidade portuária. E eu fiz questão, irmãos, de trazer aos irmãos uma imagem da estrada, né? Da estrada que dava acesso ao porto. E os irmãos têm aí a oportunidade de ver, né, as ruínas desta rua que dava acesso ao porto de Éfeso na antiguidade. Então vejam, irmãos, uma rua que com certeza na época era muito movimentada, por passar ali, irmãos, muitas mercadorias. Os navios atracavam ali no porto, descarregavam as suas mercadorias, e por esta rua que os irmãos estão enxergando aí, muitas coisas passaram. O acesso de pessoas era muito grande. Hoje nós vemos só ruínas, mas esta rua um dia já foi uma rua onde teve um acesso muito grande de pessoas, que era a rua que dava acesso ao porto de Éfeso. Muito bem, este porto, irmãos, ele desaguava no mar Egeu, né? No mar Egeu. Hoje, na Turquia, nós vemos esse porto ainda existente. Só que agora, irmãos, não atracam lá apenas navios. Você vai lá e a maioria dos barcos que ali chegam, na verdade, são cruzeiros, né? Se você tiver em curiosidade, pesquise. Lá na Turquia você vai ver um belíssimo e bonito porto com alguns cruzeiros ali atracados, cruzeiros de turistas, né, que vão para conhecer Éfeso, atual Turquia. Muito bem. Aqui também diz o comentarista que era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. 500 mil, irmãos, de habitantes, né? E aqui diz que esta cidade, ela, dentro das suas importâncias, ela tinha ali também um anfiteatro, que os irmãos vão ter acesso, irmãos, de ver aí também no slide, né? O maior anfiteatro do mundo, né? O maior anfiteatro do mundo era justamente esse que estava na cidade de Éfeso. Neste slide, os irmãos têm a oportunidade de ver aí as ruínas desse anfiteatro, né, que comportava, irmãos, 25 mil pessoas, tá certo? Ao que se compara, irmãos, falando nos dias atuais, ao que se compara esse anfiteatro com esta capacidade? Eu sei, irmãos, que nós, os cristãos, dificilmente vamos conhecê-lo, mas segundo a engenharia, né, dos estádios que nós temos na nossa capital, o estádio, o Palestra Itália, aquele estádio que tem aqui na Pompeia, que é o estádio do Clube do Palmeiras, né? Lá, aquele estádio, ele comporta 27.650 pessoas sentadas. Veja ali, irmãos, quando você passar na frente, você vai ver que é suntuoso, é grande, comporta ali 27 mil. O anfiteatro de Éfeso comportava 25 mil pessoas. Não era muito diferente em proporção do Palestra Itália. Isso só para os irmãos terem uma noção do tamanho daquele anfiteatro, que era o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade de 25 mil espectadores. Muito bem. Outro ponto, irmãos, importante que estava ali na cidade de Éfeso era o famoso templo de Ártemis, também conhecida como a deusa Diana, deusa da fertilidade. E eu fiz questão de trazer aí também para os irmãos uma foto
deste suntuoso templo, né? Um templo magnífico. E por que não dizer que este templo foi considerado como uma das 7 maravilhas do tempo antigo, ou da antiguidade. Este templo era alvo de muito turismo. Havia ali na cidade de Éfeso um grande contingente de pessoas que iam justamente para visitar este templo, o templo da deusa Diana, Ártemis, né, a deusa da fertilidade, que os efésios acreditavam nela e a adoravam ela, reverenciavam ela. E aqui diz que este templo era todo construído em mármore. Veja, irmãos, que não era um negócio simples. Era, por sinal, um templo muito suntuoso. E, automaticamente, irmãos, como eu já disse aos irmãos, a maioria das pessoas que frequentavam, turistas que iam a Éfeso, iam justamente para visitarem este templo. Automaticamente, o comércio de Éfeso, né, na sua maior totalidade, ele girava em torno da venda de nichos de prata, que na verdade, irmãos, são estátuas, né? Estátuas que eram produzidas e com certeza vendidas aos redores deste templo da deusa Diana. Eu fiz questão de trazer alguns nichos desses para os irmãos conhecerem, tá certo? Peguei aí algumas imagens dos nichos que eram vendidos naquela época e que, por sinal, irmãos, fazia com que a economia de Éfeso fosse uma economia expressiva, porque eles vendiam em grande escala estas estátuas, conhecidas aqui como nichos de prata, que eram vendidos no templo e nos seus arredores, né? E nós vamos ver, irmãos, que quando Paulo ele chega em Éfeso, né, falando agora, saindo um pouquinho da historicidade e agora falando já sobre o propósito de Paulo em ter ido em Éfeso, nós vamos ver que Paulo ele foi em Éfeso na sua segunda viagem missionária, mas ele ficou ali pouquíssimos dias. Foi uma passagem muito rápida. Atos capítulo 2, versículo de número 19 e 21, nós vamos ler esta passagem de Paulo na cidade de Éfeso. Atos capítulo 18, versículos 19 ao 21. Vamos ler aqui rapidamente. Capítulo 18, versículo 19 ao 21 diz aqui: Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acendeu, mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei a vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então veja, irmãos, que Paulo já havia passado por Éfeso, pregou, né, segundo o que nós lemos, ele pregou aos judeus, né, em uma das sinagogas, e foi até constrangido a ficar ali por algum tempo, mas Paulo entendeu, irmãos, que, quem sabe, ele não estava ainda preparado naquela ocasião para dar sequência na pregação do Evangelho. Quem sabe o que Paulo viu ali realmente fez com que ele pensasse em amadurecer ainda mais, em se preparar ainda mais, para numa outra oportunidade, permitindo Deus, ele voltar a Éfeso. E aqui nós vamos ver, irmãos, segundo os comentaristas, 2 anos depois, nesta primeira passagem de Paulo por Éfeso, 2 anos depois, Paulo, ele voltou à cidade de Éfeso. Só que agora, irmãos, ele volta com certeza 2 anos depois, dedicado como Paulo era, ele voltou muito mais preparado. Ele voltou, né, com uma bagagem ainda maior para poder
ter um ministério fecundo e bem-sucedido na cidade de Éfeso. E aí, irmãos, nós vamos ver que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai e fica nas cidades e nos seus arredores ali por volta de 3 anos. Atos capítulo 20, versículos 31, nós vamos ler isso, né, da estadia de Paulo por 3 anos naquela cidade. Isto, irmãos, nesta terceira viagem de Paulo, nós vamos encontrar aqui o terceiro avivamento mencionado no Novo Testamento. Então veja, o terceiro avivamento mencionado no Novo Testamento, visto que o primeiro avivamento foi lá em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo. Deus, ele usou poderosamente, principalmente o apóstolo Pedro, na propagação do Evangelho. Muitas almas se converteram, muitos foram batizados com o Espírito Santo, não é verdade? O segundo avivamento, ele se deu na cidade de Antioquia. Atos capítulo de número 11, fala desse segundo avivamento que aconteceu na cidade de Antioquia, onde Deus também usou os apóstolos de uma maneira tremenda e também derramou o Espírito Santo sobre várias pessoas. O terceiro avivamento, irmãos, é este, mencionado aqui no Atos capítulo 2, ou capítulo 19, versículos 5 ao 7, onde o apóstolo Paulo, irmãos, ao chegar na cidade de Éfeso, ele encontra ali 12 discípulos, os quais batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 19 e versículo de número 5 e 7. Então veja, irmãos, aqui se deu o terceiro avivamento, porque estes irmãos foram cheios do Espírito Santo. Muito bem. E aí Paulo, irmãos, depois de ter realizado esta proeza, de ter feito esses irmãos receberem este avivamento, Paulo ainda esteve pregando e evangelizando aos judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses. E depois Paulo, por conta de uma resistência dos judeus, Paulo agora ele se volta aos gentios, pregando no salão alugado na escola de um tirano. Isso está tudo lá em Atos capítulo 19, versículo 9. E, queridos, é interessante nós observar, eu sei que o tempo ele vai embora, irmãos, e não parece, mas a gente já está falando aqui há 1 hora, né? Mas, João capítulo de número 14, versículos 12 ao 14, nós vamos ver lá Jesus dizendo que aqueles que crescem nele, obras maiores fariam do que a que ele fez. E Paulo, irmãos, vivenciou isso, né? Paulo foi grandemente usado por Deus para a realização de grandes milagres. Nós poderíamos aqui ainda, irmãos, salientar o crescimento da igreja, que foi de uma maneira tremenda e poderosa, depois de terem ouvido o evangelho pregado por Paulo, irmãos. Muitos daqueles irmãos, eles se desfizeram dos livros de magia, de nichos e de tantas outras coisas que eles possuíam, irmãos, e isso tudo era muito caro. Foi avaliado aqui, esses pertences que aqueles irmãos se desfizeram na casa de 50 moedas ou 50 mil moedas de prata. Veja, irmãos, uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho, tá certo? De um homem. Agora pense em 50 mil, era muito dinheiro. Isso trouxe um impacto terrível na economia de Éfeso, irmãos, porque o Evangelho chegou, não que isto seja o propósito do Evangelho, acabar com a economia de um lugar, não. Mas o que aconteceu foi que aqueles homens que outrora, cegos, estavam ali comprando coisas que eles enxergaram agora, depois do Evangelho chegar e trazer luz e fazê-los enxergar a verdade, esses homens enxergaram que tudo aquilo era fútil, tudo aquilo era ilusão, e eles não hesitaram em se desfazer daquilo, irmãos. E automaticamente isso trouxe uma grande preocupação para os comerciantes de Éfeso, porque já não tinham mais agora tantos
consumidores daquilo que eles vendiam. E isso automaticamente ocasionou uma grande perseguição a Paulo. Foi justamente neste lugar, irmãos, cheios do Espírito Santo, que Paulo, a Bíblia menciona que os lenços, os aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Veja, irmãos, a preparação espiritual de Paulo. Paulo estava, irmão, cheio do Espírito Santo e foi grandemente usado. Naquele lugar, irmãos, também, além de Paulo, passou outros grandes líderes, a saber, Apolo, Timóteo, Priscila e Áquila, foram homens usados. E até o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Foram homens que passaram por ali. Muito bem, a saudação epistolar, aqui diz que ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem propriedades exclusivas de Deus. Não era para qualquer um que foi endereçada aquela carta, mas para os santos, que na verdade são separados do mundo para agora servirem a Deus. Estes são os destinatários da carta do apóstolo Paulo. Muito bem, nós já falamos aos irmãos que essa foi uma carta circular, destinada aos cristãos, de sua maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a grande metrópole ou mais importante da região. Já estamos chegando ao fim dessa lição, irmãos, mas permita-me fazer aqui um comentário muito rápido sobre o nosso terceiro tópico, que fala sobre o propósito, desta epístola. Embora não vemos aqui menção, irmãos, de nenhum pecado, de nenhum erro, mas nós vamos ver a preocupação de Paulo, porque por ser uma igreja formada, irmãos, de homens e mulheres que haviam acabado de sair de um mundo helênico, onde predominava a prática de religiões, de mistérios, de misticismos e tantas outras coisas, Paulo ele tem como finalidade fazer aqueles irmãos enxergarem de que Cristo é quem está no controle de tudo. Isso nós podemos observar na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 22, Paulo fazendo menção disso. Também Paulo, irmãos, ele entende e vê a necessidade de ensinar aqueles irmãos, a deixarem a imoralidade, as bebedeiras, e uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, tá certo? Isto porque, irmãos, no passado, as faculdades espirituais do homem estavam mortas, mas agora em Deus, irmãos, nós conseguimos enxergar que tudo isso, a imoralidade, a bebedeira, os vícios e tantas outras coisas são fúteis, são passageiras, porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aqui também Paulo destaca a unidade e a paz entre os judeus e gentios, fazendo aqui menção e enfatizando a universal, ou o plano universal da redenção de ambos, E é lindo nós lemos, irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 5, e versículo de número 9, Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que pertencem a toda a tribo, língua e nação, e para Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Veja, irmãos, que Deus comprou, comprou para Deus, Cristo comprou para Deus, com o seu precioso sangue, povos que procedem de toda a tribo, língua e nação. Então, logo, irmãos, aqueles irmãos de Éfeso precisavam enxergar isso, que eles foram comprados, sendo judeus ou gentios, foram comprados pelo mesmo preço. E esta redenção, o plano universal da redenção, ele pertence a ambos os povos. Pertencem a todos, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Meus amados, era basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Esta epístola ela tem uma combinação doutrinária de fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo que Deus fez e do que espera que a sua igreja faça. Está tudo inserido dentro desta epístola. Esta é uma lição introdutória, irmãos, e com certeza no decorrer do trimestre nós estaremos aqui detalhando, né, cada uma das lições e abordando aí todos os capítulos desta importante carta de Paulo aos Efésios, que tem muito a nos ensinar. Eu quero aqui, irmãos, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pedindo a Deus que faça cumprir na vida de cada um dos irmãos estas riquezas do plano de Deus para conosco, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós ensinamos aqui a lição de número 1, e a lição de número 2, irmãos, ela vai ser ensinada pelo nosso presbítero João Batista. Ele, permitindo Deus, estará ensinando a lição de número 2, cujo tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu quero aqui deixar o meu abraço a cada um dos amados irmãos e pedir que os irmãos continuem orando, para que tão logo nós voltemos à nossa escola dominical na sua totalidade, com as divisões de faixas etárias, como temos aqui estruturado em Lisa Maria. Deus abençoe, queridos. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.